or die. Live or die. Make your choice. Make your choice. Make your choice. Poveglia é um dos lugares mais bonitos do mundo, mas também é um lugar abandonado em função do grande número de atividades paranormal que existe por lá. Fica perto de Veneza, esse lugar que de romântico não tem nada. Nos 17 hectares de Poveglia não existe mais terra. Tudo está coberto por uma grossa camada de cinzas e restos humanos dos mais de 160 mil pessoas que foram cremadas lá ao longo do tempo. Fechada para visitação, no ano retrasado, o governo italiano tentou leiloar a ilha e colocou à venda por um preço considerado ridículo para o que valeria uma ilha. Eu não consegui achar consenso no valor, porque as notícias cada hora falavam alguma coisa, mas com certeza era menos de $1 milhão. Então seria mais barato você comprar um apartamento na frente da praia do que uma ilha amaldiçoada. Os relatos sobre Poveglia começam com os romanos que levavam para lá os seus soldados e inimigos mortos em batalhas para serem cremados. Alguns séculos depois, os habitantes das cidades vizinhas fugiram para lá para tentar escapar das invasões bárbaras. Isso acabou trazendo um crescimento populacional considerável para a ilha, aumentando a importância do lugar. Até que Veneza foi atacada e os habitantes fugiram, deixando a ilha desabitada novamente. Mas enfim, na Idade Média, a peste negra dizimou cerca de 1/3 da população europeia. Isso seriam mais ou menos 75 milhões de pessoas. E onde se enterram 75 milhões de pessoas? Os cemitérios já não eram suficientes. Começaram a enterrar essas pessoas em campos e construir igrejas sobre esses lugares para tornar esse solo sagrado. Depois, eles levavam os cadáveres até mesmo para as igrejas e empilhavam uns sobre os outros, como se fossem mercadorias numa estante. Depois os cadáveres eram deixados em casa mesmo, nas calçadas. Nas ruas era muito comum ver pilhas e pilhas de cadáveres apodrecendo, o que piorava muito mais a situação. Porque, além do mal-estar da peste, isso contaminou a água, então se você não morresse por peste bubônica, você provavelmente morreria, ou por diarreia ou por cólera. Até que o governo italiano lembrou da história de Poveglia e voltou a levar seus cadáveres para a ilha. Com o tempo, outros lugares da Europa acabaram tomando a mesma atitude. Guy Schulach, que foi um grande cirurgião da época, ele foi inclusive médico do Papa Clemente VI, deixou um relato que ilustra bem essa época. A grande mortalidade teve início em Avignon em janeiro de 1348. A epidemia se apresentou de duas maneiras. Nos primeiros 2 meses, manifestava-se com febre e expectoração sanguínea e os doentes morriam em 3 dias. Decorrido esse tempo, manifestou-se com febre contínua e inchação nas axilas e virilhas, e os doentes morriam em 5 dias. Era tão contagiosa que se pegava rapidamente de uma pessoa para outra. O pai não ia ver o filho, nem o filho ia ver o pai. A caridade desaparecera por completo. Não se sabia qual a causa dessa mortalidade. Em alguns lugares, pensava-se que os judeus haviam envenenado o mundo e por isso esses eram queimados em fogueiras. Em meio a tanto desespero e irracionalidade, depois de um tempo, não só os mortos eram levados para Poveglia, mas também os doentes. E depois, qualquer pessoa que tivesse algum sintoma da peste. Então, qualquer espirro, qualquer tosse podia te condenar, porque uma vez naquela ilha, você fatalmente ficaria doente também. Plague Hills é o lugar mais assombrado da ilha. Lá era onde existiam as grandes fogueiras que se queimavam os cadáveres, e de lá hoje ainda é possível se ouvir gritos e pessoas chamando pelos doutores da praga. Esses eram médicos que colocavam a própria vida em risco para trazer algum tipo de alento para aqueles doentes, já que era uma enfermidade que não tinha cura. Eles usavam roupas especiais e aquela máscara de bicos de corvo
E nesse bico eles colocavam ervas aromáticas para disfarçar um pouco o cheiro da morte, o cheiro dos cadáveres. Em relação a isso também existe alguma divergência, porque parece que essa máscara foi criada somente alguns séculos depois, mas até hoje ela é um dos símbolos dos doutores da praga. A peste passou e alguns séculos depois o governo italiano usou a ilha de Poveglia para a construção de um lazareto. Ali ficavam de quarentena os leprosos que queriam entrar em Veneza, e esse lazareto funcionou até 1814. Em 1922 foi construído em Poveglia um asilo para idosos. Algum tempo depois foi descoberto que esse asilo seria mais um hospital psiquiátrico do que qualquer outra coisa. Durante algum tempo, realmente esse foi o lar de pessoas com problemas mentais. Mas depois eram levados para lá todo tipo de pessoa que a sociedade não consideraria bem-vinda. Criminosos, suicidas em potenciais, órfãos e até mesmo viúvas, porque naquela época se o seu marido tivesse morrido e você não tivesse herdeiros, você era considerada como alguém incapaz de se manter. E num ambiente desse, com tantas pessoas diferentes, não podia acontecer nada diferente, né? Muitas brigas, muitas mortes, e foi quando começaram os primeiros relatos de atividade paranormal. As pessoas lá ouviam gritos, ouviam choro, sentiam cheiro de fumaça, mas num hospital psiquiátrico, quem vai acreditar em você? Até mesmo os enfermeiros tinham medo de assumir que sentiam isso, que ouviam isso também. Daí vocês já assistiram A Casa na Colina? Existia lá em Poveglia, nesse hospital psiquiátrico, o médico que tinha mais ou menos o mesmo estereótipo daquele personagem. Ele realizava experiências nos seus pacientes, como lobotomia, resistência à dor, choques elétricos, tudo na desculpa de tentar encontrar uma cura para a loucura. As informações sobre esse hospital são muito precárias, mas acontece que um dia, sem motivo aparente, esse médico subiu na torre principal e se jogou lá de cima. E relatos contam que quando ele caiu, ele não morreu pela queda, que enquanto ele se contorcia no chão de dor, uma fumaça preta saiu do chão e estrangulou. Outros relatos contam que ele não pulou lá de cima, que ele foi empurrado. Mas uma coisa unânime, todo mundo conta que ele chegou a cair vivo no chão e foi estrangulado por essa fumaça negra que saiu da terra. Depois desse acidente, o hospital psiquiátrico foi fechado, mas ainda existem rumores de que o espírito desse médico continua por lá, principalmente na torre principal do hospital. Na década de 60, uma família comprou a ilha para a construção de uma casa de férias. A primeira e única noite que eles passaram lá foi suficiente para que nunca mais voltassem. Eles saíram deixando tudo para trás, apenas com as roupas do corpo. Eles nunca comentaram o caso, mas a filha mais velha do casal teve um corte no rosto que precisou de 14 pontos. Em recentes escavações ao lazareto de Poveglia encontraram várias valas coletivas e encontraram alguns esqueletos com pedras na boca, que, segundo as tradições medievais, se trataria de um vampiro, o que serviu para aumentar ainda mais os rumores sobre a ilha. Hoje em Poveglia existe apenas as ruínas do hospital psiquiátrico e alguns vinhedos, porque parece que aquele chão de cinzas é propício para esse tipo de plantação. Mas nem os cultivadores se atrevem a ficar por lá depois do anoitecer. Parece que o lugar com mais atividade paranormal é mesmo o sanatório, e por lá existe um espírito que é particularmente muito violento, que seria um dos pacientes do doutor, e seria o paciente que ele mais torturava. Também as pessoas em Veneza costumam ver fumaça e cheiro de cinza saindo da ilha. Claro que seria uma fumaça residual, uma fumaça sobrenatural, pois ninguém habita a ilha há muito tempo. Com esse leilão, parece que o governo italiano pretendia que construíssem
um hotel de luxo na ilha, mas o plano não foi para frente. Mais de 1.600 pessoas tiveram seus últimos dias nesse lugar. Dizem que a energia de Poveglia é tão maligna e pesada como de nenhum outro lugar no mundo.